animados para essa noite? Mais ou menos? Deixa eu te falar algo. Hoje é mais uma terça-feira, parece que tudo está igual, né? Mais uma terça-feira, mais uma rotina. Mas eu quero dizer que quando nós estamos expostos à palavra de Deus, quando nós nos expomos a Jesus, e Jesus está nesse lugar, nada se torna igual. Jesus é um Deus que Ele faz tudo diferente, Ele gosta de coisas novas, Ele faz tudo novo. Eu quero te dizer, talvez você não esteja com uma expectativa muito grande para essa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor vai te surpreender, amém? Quantos creem nessa verdade? Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos creem que Ele tem uma palavra de direção para a sua vida? Quantos creem que hoje o Senhor vai dar direções inéditas para que você possa caminhar em vitória? Eu creio nessa verdade, e hoje eu estou bem pilhado porque eu quero trazer uma palavra que está bem latente no meu coração, coisas que o Senhor tem falado comigo, que eu creio que nós iremos viver como igreja, um tempo novo, e o tema da nossa ministração de hoje é ousado amor. Olha aí, na tela já está aí para vocês. Rapaz, essa arte ficou muito top. A galera, deixa eu abrir só um parêntese aqui, foi a Bia lá de São Caetano que fez. Eu tinha feito uma arte mais cedo, meia boca, ela mandou para mim, amigo, vê essa arte, se ficou legal. Eu falei, caramba, nem mostrei a minha para ela, porque ficou super top. E eu queria abrir esse parêntese assim para... Eu sei que você está visitando aqui, talvez você já tenha vindo há algum tempo, e toda essa estrutura que você usufrui aqui é porque tem pessoas se dedicando nos bastidores. É porque tem pessoas que têm derramado a sua vida, pessoas que têm dedicado a vida nesse lugar, porque elas creem numa visão, elas creem que pessoas serão alcançadas por o Evangelho nessa casa, elas creem que vidas serão transformadas, casamentos serão restaurados, e eu quero que você dê uma salva de palmas para essas pessoas que têm se dedicado nessa casa, para os nossos voluntários, sabe? Vocês merecem. Hoje quando a Bia ela mandou para mim, cara, eu fiquei assim muito tocado, porque a Bia ela congrega lá na nossa igreja sede em São Caetano. Eu sei que ela tem uma rotina de trabalho assim bastante intensa. Ela trabalha em televisão, ela é jornalista como eu. Eu sei que é bastante corrida a vida dela e ela se dedica a tanta obra e ainda vem aqui terça-feira para servir com a gente. Eu falei, cara, que loucura, que coração, que o Senhor possa te retribuir. E eu sei que assim como a Bia, tem várias pessoas aqui, vários voluntários que têm se dedicado por essa obra. Por isso eu creio que essa igreja irá crescer, essa igreja irá alcançar vidas, porque tem pessoas que têm comprado essa visão, pessoas que têm derramado a sua vida nessa visão, e eu tenho certeza absoluta que vidas de Salvador serão transformadas, porque pessoas resolveram se dedicar à obra de Cristo, sem limites, sem reservas, amém? E hoje eu quero falar um pouco sobre esse ousado amor. Quem não sabe, ousado amor era um título de uma canção que a gente canta aqui na igreja. Eu não vou me atrever a cantar, porque senão eu vou tirar a Gessé do trabalho dele aqui no louvor. Mas que fala, aquela canção que fala a respeito do impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que fala das 99 ovelhas que o Senhor larga só para nos encontrar. E hoje eu queria falar um pouquinho desse ousado amor. Na verdade, no livro de Lucas, no capítulo 15, Jesus ele fala três parábolas, ele conta 3 parábolas. E entre essas 3 parábolas está a da ovelha perdida. E eu queria mergulhar um pouquinho a respeito dessas 3 parábolas, porque olhando para elas, se você for entender o contexto, você vai ver que Jesus está falando de forma profética para aquele tempo, para a igreja que iria se formar. Mas olhando para aquele texto, o Espírito Santo colocou impressões no meu coração, de que o Senhor também estaria fazendo coisas a respeito do nosso tempo, na nossa geração, assim como Ele fez naquele tempo atrás, e Ele realizou um grande avivamento na igreja. Eu creio que a igreja está prestes a viver também coisas grandes nesse tempo. Não precisa ser um especialista em escatologia, um estudioso lá de final dos tempos, para saber que a segunda volta de Jesus está breve. Eu tenho certeza que os sinais estão aí, e quando a gente ouve falar a respeito da segunda volta de Jesus, 99% das ministrações falam a respeito da grande tribulação. As pessoas falam de tempo de catástrofes, pessoas falam de tempo onde o amor de muitos irão se esfriar por conta da multiplicação da iniquidade. Mas sabe, o que muitos pregadores esquecem é que assim como esses sinais estão sim escritos na Bíblia, a palavra também nos assegura que apesar desse tempo de tribulação, haverá um grande avivamento na igreja. Sabe, porque sempre quando abunda o pecado, superabunda a graça. Onde abunda a falta, superabunda a provisão de Deus. Onde abunda a impossibilidade, superabunda a mão do Senhor para operar milagres. Sabe, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu quero dizer, há uma superabundante graça de Deus para a sua vida hoje.
ao superabundante favor do Senhor vindo de encontro à sua vida hoje, para transformar circunstâncias. Se você crê nisso, pode glorificar, querido. Pode levantar da sua cadeira, você tem liberdade nessa casa. Aleluia. E nós vamos contar um pouquinho dessa história. E para começar, eu queria abrir lá em Lucas 15, no versículo 1 a 3, para que a gente possa contextualizar um pouquinho, entender como é que Jesus, por que ele contou essas 3 parábolas. E diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvir Jesus, para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Vamos dar uma pausa por aí. Eu queria, nesse primeiro momento, trazer uma introdução e o cenário e o pano de fundo dessa história. Sabe, normalmente, quando você lê a Bíblia, você sabe que a Bíblia está dividida em Novo e Velho Testamento. Quantos sabem disso? Que a Bíblia está dividida em Novo e Velho Testamento. Via de regra, quando você lê o Velho Testamento, você entende que estamos ali na velha aliança, na aliança da lei. Quantos estão comigo? Vocês estão muito quietos hoje, mas eu creio que vai animar isso aqui. Mas quando você lê o Novo Testamento, eu também entendo que, via de regra, claro que tem algumas exceções, a gente vai ver que nós estamos na nova aliança. Amém? Mas os 4 evangelhos, eu creio que são um dos livros mais difíceis de você ter uma interpretação fidedigna, porque ele está justamente nessa transição entre o Velho Testamento, a velha aliança e a nova aliança. E muitas vezes, quando Jesus ele está falando ali, ele está tratando na velha aliança, na aliança da lei, e outras vezes ele está tratando na aliança da graça. Eu vou te dar um exemplo para que você entenda melhor. Essa aí eu aprendi com meu amigo Jairo. Quando Jesus, por exemplo, ele está falando a respeito do adultério. Ele fala o quê? O que é que a lei diz a respeito do adultério? Aí os mestres da lei dizem: olha, aquele que cometeu o adultério, for pego em flagrante de adultério, esse será considerado pecador e será apedrejado, como diz a lei de Moisés. Aí Jesus se levanta: muito bem, agora eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com um desejo ardente no seu coração, esse já cometeu o pecado. E sabe, muitas vezes, quando eu olhava esse texto, a minha interpretação era: a graça é muito mais rígida do que a lei. Simplesmente porque Jesus falou: se você olhar, você já pecou. Mas entenda, Jesus aqui não saiu em momento nenhum do âmbito da lei. Porque a mesma lei que diz: não adulterarás, também diz: não cobiçarás a mulher do próximo. O que Jesus estava fazendo com aqueles doutores da lei é o seguinte: falou: olha, vocês como religiosos, vocês gostam de tratar a lei da seguinte forma: o que vocês conseguem cumprir, vocês exaltam e elevam e fazem com que as pessoas venham cumprir igual a vocês. Mas aquilo nas suas fraquezas, onde vocês têm debilidade, vocês escondem atrás do tapete e fingem que vocês são santarrões. Então Jesus ele está dizendo ali, quando ele fala, aquele que olhar simplesmente já pecou, ele está dizendo: eu vou levar a lei a um padrão mais alto, ao padrão de Deus, ao padrão que nenhum homem consegue alcançar. Justamente para aqueles homens, ouvindo aquela palavra, eles dissessem: cara, eu não consigo cumprir essa lei, eu necessito de um Salvador. É por isso que normalmente quando Jesus ele está conversando com um religioso, Jesus ele é mais rígido. Não é porque Jesus ama menos aqueles caras, é porque Jesus quer que eles cheguem ao fim de si mesmos. Mas quando Jesus ele está tratando com pecadores, pessoas que se sentiam indignas, pessoas que estavam excluídas à margem da sociedade, Jesus é totalmente gracioso. Jesus se revela em bondade e amor. E aqui o que nós lemos nessa introdução é uma coisa que não é muito comum no Evangelho. É Jesus começando a pregar para uma plateia heterogênea. Uma plateia de pecadores, que estavam sentados para ouvir, e também religiosos, fariseus, que estavam sentados ali talvez para criticar aquilo que Jesus ia falar. Então Jesus, entendendo que ele estava diante daquela plateia, ele fala: cara, eu tenho que pregar uma palavra que alcance essas 2 classes de pessoa. Então ele começa contando a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Vamos lá para o versículo 4. E Jesus começa contando a parábola dizendo assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo seguinte: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros
e vai para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Oh, maravilha! Eu não sei se você entendeu aqui um pouco do sarcasmo de Jesus. Porque Jesus ele faz uma pergunta para aquele público, ele diz: olha, quem de vocês que tendo 100 ovelhas e perde uma, larga as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu? Entendam comigo, vejam, vamos ser lógicos agora, vamos ser lógicos. Eu tenho 99 ovelhas. Ovelhas, para quem não sabe, é o animal mais inocente, mais frágil que existe na natureza. Totalmente indefeso. O que Jesus está propondo aqui é algo louco. Eu vou largar 99 para ir atrás de uma. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Ele está chamando os pecadores e está trazendo uma revelação para eles. Eles falam: olha, gente, eu sei que a religião dessa época, ela tem uma visão bastante lógica das coisas. Eles pensam da seguinte forma: nós somos a maioria. Se aquele pecador se perdeu, vamos nos juntar aqui as 99, ficar no nosso cantinho, vamos tratar da nossa casa e deixa aquele que se perdeu lá. Quem sabe ele consegue se salvar sozinho. Mas Jesus ele está dizendo: não, eu sou diferente da religião, do que a religião propõe. Cada vida para mim é valiosa. Eu sou aquele que sim, eu largo as 99 em segurança e vou atrás daquela que está perdida até encontrar. Eu quero te dizer, se você está aqui nesse lugar, antes de você vir, eu tenho certeza que Jesus já está indo ao seu encontro. E a forma com que ele resgata aquela ovelha me impressiona. Porque sabe, quando alguém está mergulhado no pecado, quando alguém está afundado na depressão, a coisa mais difícil que existe é a pessoa tentar se levantar para se erguer, para sair daquela situação. Então Jesus ele diz: não, eu te encontro, eu te acho, eu te coloco nos meus ombros e eu te levo para um lugar seguro. Oh! Sabe, é justamente quando estamos fracos que nós experimentamos da bondade e da grandeza de Deus. Ele vai atrás daquela ovelha perdida e ele diz: pô, agora eu vou te revelar o meu amor, eu vou te colocar em uma posição excelente. Ele coloca agora aquela ovelha nos seus ombros, leva para casa e ele diz: agora vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque você estava perdido e eu te encontrei. Então Jesus segue e vamos ver agora outra parábola, que ele fala agora de uma dracma perdida. Vamos ler agora o versículo seguinte. Eu que digo da mesma forma. Não, pode passar para o 8, da dracma perdida. Aí Jesus ele conta assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, são 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeeira e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Seguinte, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida. Parece que a história é muito parecida e muito igual, né? Mas eu não sei quantos aqui se atentaram. Jesus, ele muda o ambiente. Primeiro ele fala de um campo, de um lugar aberto, ele fala de lá fora. Ele fala de uma ovelha que está perdida lá fora. E agora Jesus, ele fala: não, agora eu perdi uma pequena moeda dentro de casa. Ele está falando agora para aqueles religiosos. Sabe? E quando ele está tratando com os religiosos, ele diz: olha, da mesma forma que o meu amor alcançou aquela ovelha, o meu amor também vai alcançar vocês. Mas por conta da altivez do coração de vocês, eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Eu vou ter que bagunçar algumas coisas dentro de casa. Eu vou ter que tirar algumas bases da religião que estão entranhadas no coração de vocês. Eu vou ter que varrer e limpar a sujeira, para que vocês estejam prontos também a viver como filhos. Sabe? Quando eu olhei esse texto, eu falei: cara, é isso que Jesus está fazendo nessa geração. É isso que Jesus está fazendo nesse tempo. Talvez você tenha entrado nesse lugar e a primeira coisa que você olhou e falou: cara, isso aqui não é uma igreja. Não parece uma igreja, não tem cara de igreja. Esse doido aí com a calça apertada. Uma galera pulando muito doida. Cara, isso aqui não é igreja. Mas deixa eu te dizer algo. Igreja não está aqui para ser um estereótipo de igreja, mas está aqui para transformar vidas e corações, independente da sua identidade, independente de como você se veste, independente de onde você anda. Oh! E eu creio que é esse tempo que o Senhor tem preparado para a igreja.
Sabe, aqueles que estão lá fora, sim, serão alcançados como a ovelha perdida. Mas talvez você tenha vindo de algum lugar e esteja ainda contaminado com algo, algumas coisas da religião. Não tem problema, querido. A palavra é suficiente para te limpar de qualquer sofisma, de qualquer base errada. A palavra é suficiente para transformar seu coração. A palavra é suficiente para te fazer andar em plenitude de vida. Esse é o poder da palavra de Deus. Sabe, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, um tempo de avivamento. Avivamento é justamente isso. Quando Jesus ele vai atrás da ovelha perdida e ele conquista a ovelha perdida, ele está falando, olha, você não consegue se encontrar sozinha. Você precisa de um Salvador. Mas quando Jesus ele também limpa aquela casa, encontra os religiosos, e limpa os religiosos, e faz eles viver agora em plenitude, ele também está dizendo, opa, você precisa centralizar a sua vida em Cristo. Isso é avivamento, quando Cristo se torna o centro. Você precisa de avivamento na sua vida, no casamento? Coloque seu casamento com Jesus no centro. Você precisa de um avivamento na criação dos seus filhos? Crie baseado com Cristo como centro. Você precisa de um avivamento do Espírito para viver em plenitude de vida? Coloque Cristo no centro. Esse é o início do avivamento, quando todas as coisas começam a convergir a Cristo. Quando todas as coisas, tanto na igreja quanto lá fora, começam a convergir a Cristo, nós começamos a experimentar de um poder sobrenatural. Nós começamos a experimentar de uma nova vida. Nós começamos a experimentar de uma novidade que só em Cristo nós podemos achar. Então Jesus, ele conta agora 2 parábolas e ele fecha com uma terceira. E Jesus, ele sempre fecha com chave de ouro. E essa terceira parábola, ele agora traz 2 personagens, 2 irmãos. Um que é o filho pródigo, que é o irmão mais moço. E um segundo que é o irmão mais velho. E aí, nessa parábola, Jesus ele está trazendo um equilíbrio. Sabe, eu tenho certeza que você tem ouvido aqui uma palavra de graça, uma palavra de amor. Mas para que a gente possa viver de fato esse evangelho que é proposto por Cristo, há necessidade de haver um equilíbrio. Na verdade, o chamado do evangelho é o chamado para uma vida equilibrada. O evangelho não é um chamado para uma vida de regras. Pode ou não pode. Algumas pessoas me perguntam, Ramon, isso pode? Aí eu falo, cara, não sei se isso aí te atrapalha na sua vida. Na minha vida talvez atrapalhe, na sua talvez não. Na verdade, o evangelho não está tratando de isso pode ou isso não pode mais. Isso me convém. Isso traz desequilíbrio na minha vida. Isso vai me atrapalhar na minha casa, na minha caminhada. Isso vai escandalizar o meu irmão. Isso vai ferir a minha imagem como imagem e semelhança de Cristo, para que as pessoas, vai atrapalhar com que as pessoas vejam Cristo em minha vida. Quando você entende esse equilíbrio, você chega a um ponto que é chamado maturidade. Temos ouvido essa palavra, temos nos alimentado dessa palavra, isso tem trazido transformação nas nossas vidas. Mas sabe, você quer virar a página e subir mais um degrau no nível espiritual, no seu nível de intimidade com Deus, no seu nível de experiência com o Senhor? Invista na maturidade espiritual. E é aqui isso que Jesus trata agora nessa parábola. E ele começa dizendo assim, Jesus contou, um homem tinha 2 filhos. Pode seguir. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre os 2. Pode seguir. Versículo seguinte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Vamos dar uma pausa por aí. Agora Jesus ele conta uma parábola, onde tem 2 personagens, como eu falei, um filho mais velho e outro filho mais moço. Ali Jesus está trazendo também uma analogia entre aqueles 2 públicos, o público religioso, que é o filho mais velho, que sempre esteve na casa do pai, e o mais moço, aquele que estava conhecendo o pai há pouco tempo. Perceba que a gente vai ver nessa parábola, a gente ainda vai continuar seguindo, que os 2 filhos têm um nível de revelação totalmente diferente a respeito do pai. O filho mais moço, ele entende que o pai dele é um pai bondoso.
O filho mais moço, ele entende que ele tem um pai que é muito bom. Então ele fala, pai, eu quero a metade da herança, eu quero a minha parte na sua herança. Naquela época, um filho que pedia ao pai uma parte da herança antes dele morrer, era tido como um filho maldito. Ou é como se o filho estivesse dizendo, eu quero que o meu pai morra. Mas sabe, aquele filho, ele entendia que ele não estava diante de um pai judeu. Ele entendia que ele estava de um pai que era totalmente diferente de um pai judeu e religioso ligado à tradição. Ele sabia que tinha um pai bom. Por isso ele teve a ousadia de falar, pai, eu quero a minha parte nessa herança. E sabe, o pai não tem problema nenhum de dar herança ao seu filho. O pai não teve problema nenhum de nos dar herança, não sei se você entendeu. Cristo é a nossa herança. Jesus é a nossa herança. O pai não teve problema nenhum de nos dar o seu filho amado. Ele nos deu essa herança. E aquele filho, de uma certa forma, ele entendia que o pai dele era bom e daria a herança sem muitas perguntas, sem muitas delongas. Então ele recebe aquela herança, fica um pouco de tempo com o pai e de repente ele decide, já tenho a minha herança, já sou perdoado, já sou tremendamente amado pelo meu pai, vou viver minha vida de qualquer jeito. E ele se manda. E ele começa agora a gastar a sua herança de forma dissoluta, de forma irresponsável. Sabe? Maturidade é entender que nós sim temos uma herança. Somos plenamente perdoados, infinitamente amados, de forma incondicional. Mas a herança que nós temos não é para viver longe do Pai, pelo contrário, é para ter plena comunhão com o Pai. A maior riqueza de ter uma herança é ter comunhão com o Pai, é estar em convívio com o Pai. É estar diretamente o tempo todo com ousadia no trono da graça, recebendo favor nos momentos oportunos. Esse é o grande lance da graça. Esse é o grande lance de ter uma herança. Aquele filho, ele não entendeu. E sabe, eu sei que muitos têm ouvido essa mensagem da graça e têm entendido assim, da seguinte forma. Eu sou perdoado, eu sou amado, vou viver de qualquer jeito, não adianta o que eu faço, eu não vou perder a minha salvação. De fato, queridos, se você de fato nasceu de novo, eu não creio que ninguém perde a salvação, porque ninguém deixa de ser filho. Mas sabe, aquele filho, ele experimentou de uma vida longe do pai, e tempos depois ele viu que nada daquilo valia a pena. Você pode ser um filho, nascido de novo, filho de Deus, e viver uma vida totalmente aquém daquilo que o pai quer para você. Muitas pessoas têm dúvida a respeito da salvação, porque entendem que salvação é o fim das coisas. Quando eu chegar no céu, sou salvo. Mas deixa eu te dizer algo, a salvação não é o fim de nada, a salvação é só o começo. O propósito da salvação é que tenhamos vida em abundância. E sabe quando é que a gente vai ter vida em abundância? Hoje. O chamado do Evangelho não é simplesmente um chamado para chegar no céu, pelo contrário, nós já estamos lá, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Agora, o entendimento dessa revelação tem que nos fazer andar influenciando a terra através das nossas ações, da nossa atitude. Nós carregamos a influência do céu dentro de nós. O chamado do Evangelho é reinar em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida. O que é reinar em vida? Reinar sobre o pecado, reinar sobre a tristeza, reinar sobre as aflições. Sabe? Muitas pessoas olham essa mensagem e pensam só em dinheiro. Mas muito melhor do que o dinheiro é, em meio a uma dificuldade, você sentir paz. Eu quero saber, quem no mundo tem essa paz? Só nós que somos filhos. Em meio a perdas, em meio a feridas, você ter alegria, ter paz, ter gozo. Aonde a gente acha isso? Somente no Espírito do Pai. Somente no Espírito que habita em nós. Não adianta, querido, simplesmente eu recebo a Cristo e vou viver uma vida de qualquer jeito. Não. O chamado da maturidade é, eu recebi a Cristo e agora eu vou viver uma comunhão plena com o meu Pai. E aquele jovem, ele aprendeu da pior forma. Ele fugiu do pai, ele viveu para longe do pai, e de repente ele gastou toda aquela herança, e ele se viu agora criando porcos. Uma profissão que era totalmente subprofissão, né, que a gente chama hoje. Uma profissão que ninguém queria fazer. Criar porcos ali naquela época eram pessoas que eram malditas. Porco era um animal imundo para aquela religião. Criar porcos era ser tão imundo quanto ele.
E aquele jovem, de repente, está ali criando porcos e com vontade de comer a própria comida dos porcos. E, de repente, ele tem um insight. Ele fala, cara, na casa de meu pai, os empregados, eles vivem melhor que eu aqui longe. Na casa de meu pai, tem empregados que estão tendo vida muito melhor, servos que estão tendo uma vida muito melhor do que eu aqui. Eu, como eu não sou besta, o que é que eu vou fazer? Vou voltar para a casa do pai, eu vou falar, pai, me perdoe, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, me deixa viver pelo menos aqui como servo na sua casa. E aquele jovem, ele cria todo agora um argumento, todo um aparato para ele voltar para casa como um filho coitadinho. E quando ele desponta na casa do pai, o pai corre em direção dele. O pai o abraça. O pai coloca agora a sandália nos pés, troca as vestes. E ele, pai, não, pai, eu errei contra ti. O pai, eu não estou nem aí para a sua justiça própria. Eu te amo, você é meu filho. Eu preparei o melhor para você, sabe? Aquele jovem, ele conhecia o amor do pai de ouvir falar. Mas no momento que ele volta e o pai o abraça e o pai o ama, ele tem uma experiência real com esse amor. Ele tem uma experiência real com a bondade de Deus. E deixa eu te dizer algo, o que nos conduz ao genuíno arrependimento é a bondade de Deus. É conhecimento da bondade de Deus. Muitas pessoas pensam que arrependimento é quando você confronta a pessoa com o pecado dela. Não, isso não é arrependimento, querida, é no máximo remorso. Quer gerar arrependimento genuíno nas pessoas? Começa a declarar quem ela é em Cristo. Começa a declarar a identidade real dela. Começa a dizer, você é santo, você é filho muito amado, você é plenamente perdoado, você é plenamente aceito pelo Pai. O Pai te separou porque Ele te ama de forma incondicional. Essa bondade, o entendimento e a revelação dessa bondade é o que nos conduz ao arrependimento genuíno. E aquele jovem, quando ele se depara com esse pai bondoso, e ele tem essa experiência real com esse pai, eu tenho certeza que ele não viveu a vida mais de qualquer jeito. A Bíblia não fala, cara, mas eu tenho certeza que aquele jovem, ele não viveu mais uma vida de qualquer jeito. Ele não escolheu nunca mais viver longe do pai, pelo contrário, ele falou, viver com o pai é estar num lugar de segurança. Viver com o pai é estar num lugar de proteção. E de repente, vendo aquela cena, passa agora o irmão mais velho. E o irmão mais velho vê aquele fuzuê dentro de casa, vê aquela festança, e ele pergunta agora para um servo e diz, o que é que está acontecendo aqui? Essa festa aí que eu não estou sabendo de nada. Então o servo diz, não, foi o seu irmão que estava perdido e voltou, e seu pai mandou agora matar um boi para fazer um churrascão para ele. Só picanha Prime, tipo o churrascão de amanhã do Baba. Só picanha Prime, com prêmio, só carne top. E o irmão mais velho, ele olha para aquilo e fala, cara, nem vou entrar nessa festa. Eu estou aqui o tempo todo, trabalhando, labutando, nunca ganhei nem um chupa-molho, um ensopado de chupa-molho, quem dirá um churrascão. E de repente, vendo aquela cena, o pai, ele olha para o filho lá fora, ele fala, opa, lugar de filho não é lá fora. Eu tenho que tratar com meu filho. E o pai sai, começa a conversar agora com aquele homem, com aquele moço, e fala, filho, o que foi que aconteceu? E aquele filho agora abre o coração para o pai, fala, pai, eu estou aqui com você, nunca saí da minha casa, nunca te deixei só, sempre estou no convívio contigo. Tudo o que você manda, eu faço, olha, na risca. E você nunca me deu nada? E você nunca matou nem um novilho? Nunca nem aquele bodinho lá da cerca, magrinho, furreca, você matou para mim? Então o pai diz, meu filho, se você começar a ler essa história, você vai ver que o filho mais velho, em nenhum momento ele chama o pai de pai. Em nenhum momento aquele filho mais velho, ele tem um entendimento que, além de ser o patriarca, o chefe da casa, aquele pai, antes de tudo, era pai. Muitas pessoas ainda hoje estão tão arraigadas na religião que não conseguem ter um entendimento que antes de ser Deus Todo-Poderoso, Ele é o seu pai. Ramon, você está doido. Cara, eu não estou doido. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver vários nomes de Deus. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus da provisão.
Deus Todo-Poderoso, o Elohim, vários nomes de Deus. Mas quando Jesus ele vem da terra, ele vem revelar apenas um nome de Deus, Pai. É justamente por isso que ele é perseguido. É justamente por isso que os religiosos olham para ele, como assim? Você é um pecador, um homem comum? Chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai? E é justamente isso que Jesus veio trazer, esse entendimento. Antes de ser Deus, antes de ser Todo-Poderoso, antes de ser o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Sabe? Eu convivo muito com o Jairo, com o Rodrigo, os caras com o Gessé. Eles já são pais. Gessé, por exemplo, já tem uns 3 e está encaminhando aí para o 4º e o 5º. E toda hora eu ouço os caras falarem, mano, você não tem noção. Eu não consigo, assim, arrancar um pedaço da unha do Bernardo. Sabe, eu não consigo fazer nada para maltratar o meu filho. É sangue do meu sangue. Sabe, Deus, Ele tem esse mesmo sentimento por mim e por você. Deus, Ele tem esse mesmo sentimento por mim e por você. A palavra diz, Ele é por nós e não contra nós. O nosso Pai é por nós. Entender que primeiramente Ele é o nosso Pai é viver uma novidade de vida. Veja que o tempo todo aquele filho mais velho, ele tinha uma herança. O tempo todo o pai já tinha repartido a herança, inclusive a dele. E ele vivia dentro da casa do pai, o tempo todo, sem usufruir daquilo que era dele de direito. Sem utilizar daquilo que já estava disponível para ele. Muitas vezes, a religião nos conduz a viver uma vida desse tipo. Sabe? Uma vida de ativismo. Eu comecei falando de voluntariado, de pessoas que servem nessa casa. Mas sabe, se você simplesmente servir por servir, se você for simplesmente um ativista nessa casa, me desculpe, eu vou ser até um pouco grosso talvez com você, mas nós não queremos que você sirva aqui. Se for simplesmente para pôr uma camisa, estar ali em pé e servir por servir, não adianta. Porque o nosso chamado ao serviço é debaixo de um entendimento. A entender, nós somos filhos, carregamos uma identidade do Pai e nós queremos influenciar o mundo. Nós somos filhos, somos plenamente chamados, carregamos o amor do Pai em nosso coração e nós queremos revelar isso ao mundo. Porque nós sabemos que somente o entendimento e a revelação desse amor pode transformar a realidade desse mundo. A realidade desse mundo não vai ser transformada com um novo governador, um novo presidente. A realidade desse mundo vai ser transformada quando os filhos de fato se levantarem e se manifestarem em poder, em graça. Quando o mundo lá fora olhar para nós e dizer, eu vejo Cristo. Quando o mundo lá fora olhar para nós e fala, cara, que ousado amor esse cara carrega dentro do coração dele. Que amor constante, extravagante, eles carregam por pessoas. Sabe, quando pessoas não simplesmente entrarem aqui e enxergarem esse amor, porque aqui também é muito fácil. Mas essa palavra não tem a ver muito com a sua terça, ou talvez com o seu domingo, mas muito mais com a sua segunda-feira, com a sua quarta-feira, com todos os dias. Porque Cristo não quer que simplesmente você se revele aqui, mas Ele quer que você se revele muito mais lá fora. O mundo precisa olhar para nós e ver, cara, eu enxergo Cristo. Eu enxergo Jesus. Eu enxergo um ousado amor, eu enxergo um povo que exala bondade, um povo que exala graça, um povo que exala favor. E viver essas coisas só é possível através de uma revelação de quem Cristo é. Um entendimento claro a respeito de quem Jesus é. E sabe, eu quero te dizer essa noite, entender quem Jesus é, está totalmente disponível para você agora. Ter uma experiência real com Jesus está totalmente disponível para você hoje, nesse exato momento. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para revelar a bondade do céu. Ele veio para trazer reconciliação. E sabe, o mais interessado de que você o conheça é Ele próprio. Jesus é o mais interessado em se revelar para você. Ele se alegra. Eu não sei se você percebeu, tanto nas 3 parábolas, tanto na parábola da ovelha perdida, quanto da dracma perdida, quanto do filho pródigo,
quando o filho ele é encontrado, existe festa, existe gozo, existe alegria da parte do pai, alegria daquele que encontra aquele que estava perdido. Talvez você andou aí por caminhos tortuosos, mas eu quero te dizer, há um novo e vivo caminho para você agora viver. Há um caminho chamado Jesus, que Ele mesmo conquistou a preço de sangue. Um caminho onde você pode experimentar de coisas novas. Um caminho onde você pode viver coisas novas. Um caminho de restauração e transformação. O nome desse caminho chama-se Jesus Cristo. E Ele está disponível para nós. Se você crê nessa verdade, eu quero te convidar a se levantar. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Eu quero convidar você a cantar esse louvor. Agora com entendimento. Entendendo quem você é em Cristo. Entendendo a sua identidade. Entendendo que o Pai bom, de favor, está nesse lugar. Querendo se revelar para você. Querendo transformar seu coração. Vamos louvar mais um pouco o Senhor Jesus.